Alegria! Acabou que eu já trazia um pouquinho, mas estamos aqui para o nosso boost de informação de qualidade, toda segunda, quarta e sexta, 7h30, nossos 15 minutinhos só para gente encher aí o nosso início de dia de informação de qualidade e fazer um dia maravilhoso. Hoje, liberdade e despertar, vamos falar aí desse tema tão importante que todos querem, não é verdade? Liberdade. E aí a gente vai conectar isso com essa questão do despertar. O que tem a ver a liberdade com despertar, o despertar com a liberdade, que seja. Bom, então vamos começar porque nosso tempo é curtinho. Quando a gente fala de liberdade, a gente muitas vezes pensa, né, que não somos livres de verdade e tudo mais. Quando a gente está na infância, realmente a gente tem um pouco mais de limitação disso, por conta da questão de que os pais entendem, né, que precisam controlar os filhos. E a gente já falou aqui, né, quem quer controlar, controlado está. Bom, e aí, na medida em que a gente entra para a vida adulta, ei Cris, bom dia, na medida em que a gente passa para a vida adulta, a gente entende que a gente tem mais liberdade, que aí a gente já não tem os pais direcionando o que é para a gente fazer, direcionando como que a gente precisa fazer. Então, o que acontece? A gente acredita que a gente é livre. Até que, de repente, a gente vê que não é bem assim. Porque a gente não está conseguindo fazer tudo o que quer fazer, e aí a gente define que a gente tem que fazer isso por conta de dinheiro, por conta de não sei o quê, por conta de aquilo outro. É claro, né? Não estou aqui neste planeta, existe essa moeda de troca, mas a gente já tem visto outros movimentos acontecendo. Eu vou falar um pouco desses outros movimentos quando eu falar agora aqui do despertar também. Então, essa questão da liberdade é algo muito buscado, né, também. A gente vê vários movimentos de pessoas falando a liberdade financeira, a liberdade geográfica, enfim. E aí, a gente entende que, às vezes, então, poxa, se eu não sou milionário, eu não tenho a liberdade financeira. Se eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo que eu quero, ou em todos os lugares que eu quero estar, eu não tenho a liberdade geográfica. Enfim, então a gente vai definindo essas questões, né, níveis de liberdade, ou formas de liberdade pra gente. Só que quando a gente entra na questão do despertar, o que acontece? Nós entendemos que a liberdade, ela é algo que vem de dentro para fora. E aí que está o grande ponto. Como que isso acontece? O despertar, ele nos mostra o quê? Que a nossa liberdade real, ela tem relação com o nosso alinhamento, com a nossa redução de dissonância. Bom dia, cara. Com o nosso movimento de estar sempre e buscando, né, esse alinhamento com a gente mesmo. Então, o despertar, ele nos mostra que a liberdade está neste movimento. A nossa liberdade, ela não tem vinculação externa com nada. A nossa liberdade não tem vinculação externa. A nossa liberdade acontece, a gente sente ela à medida em que a gente vai se alinhando com a gente mesma, com a gente mesmo. À medida em que a gente vai, a cada dia, fazendo mais coisas que fazem sentido pra gente. Né? Então, se alinhando a isso, a coisas que fazem sentido para a gente. A nossa liberdade vai se ativando à medida em que a gente vai limpando as crenças que estão nos limitando de acessar o que a gente quer de verdade. Então, quando a gente fala do despertar, não tem idade para ter liberdade. É claro que uma criança, ela muitas vezes é muito alinhada com ela mesma
E por conta de pressões externas do ambiente, né? Como eu já falei aqui na última live, que vai ter sim, vão acontecer estímulos externos para você não sair, né, da matrix de controle. Então vai acontecer. E aí vem o despertar dos pais também nesse sentido. A criança, ela já tem um alinhamento natural com ela mesma e muitos pais querem mudar aquilo. Então vejam, a gente tem oportunidade enquanto adultos de fazer esse movimento com a gente e de permitir que as crianças façam com elas, né? Se mantenham alinhadas consigo mesmas. Então aí vem um movimento, uma reflexão nossa. Onde que eu me perdi de mim? Onde que eu digo em que momento que eu me perdi de mim? Por quê? Fazendo o quê? Quando que foi? Então fazer essa investigação em si mesma, em si mesmo. E também entender o que é essa liberdade. Quando você acessa esse alinhamento, que é o que vai te trazer a liberdade de ser você, você começa a se alinhar com as coisas que são você. Você então começa esse alinhamento vibracional, frequencial, das coisas que são você. Para você manifestar, para você acessar aquilo que faz sentido para você. Né? Então ontem, meu menino estava chorando, falando, porque eu não consigo as coisas que eu quero. Aí eu já falei para ele, desse jeito, você não consegue mesmo não. Esperneando, né? Chorando, gritando, não consegue. Eu brinco assim, a gente consegue tudo que a gente quer, mas com o coração no meio. Eu falo assim com ele, que é o coração no meio. Que é esse alinhamento interno. Quando a gente tá, bom dia Alex, quando a gente tá com um alinhamento interno, que a gente tem esse alinhamento, aí a gente realmente está sendo livre. Porque a liberdade tem relação com você ser você. Em tudo, com você ser você. Aí que é o grande ponto da liberdade. E você ser você vai se refletir externamente a você. Então, quando nós estivermos olhando para o nosso movimento do despertar, a gente vai sentir, olhando não, a gente estiver vivendo mesmo, a gente vai sentir essa liberdade de ser a gente, do jeito que a gente quer ser, ou do jeito que a gente está, ou buscando estar do outro jeito, não interessa. A liberdade, ela não tem relação, né? A verdadeira liberdade, dentro da perspectiva aqui do despertar, que é o que a gente trabalha, não tem relação nenhuma com nada externo a você. Não tem relação. Ela vai se complementar com isso. Então, quando eu estou alinhada com comigo mesma e sinto essa liberdade de ser eu, as coisas vão se alinhar comigo. O dinheiro vai se alinhar comigo, o trabalho vai se alinhar comigo, o relacionamento amoroso vai se alinhar comigo, mas eu preciso me permitir ser eu. Tem pessoas que não permitem ser elas mesmas. Não se permitem ser elas mesmas, porque não gostam de quem elas são. Então, se você não gosta de quem você é, comece a mudar quem você é, porque você convive com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem jeito de você se afastar de você mesmo. Na verdade, você está afastado de você mesmo, né? Tentando se afastar de você mesmo, porque você não quer olhar para você da forma que você é, da forma que você está, porque você não está satisfeita, não está satisfeito. Então mude. Com você não tem jeito, você precisa se mudar. Se você, né, não está feliz com você mesmo, não está querendo acessar você mesmo. Tem que buscar então se movimentar, se mudar, para que então você consiga olhar cada dia mais para você, para este alinhamento, para essa liberdade. Aí que está a liberdade. Você pode ficar buscando liberdade externa a você, você pode ficar buscando o que você quiser externo a você.
nunca você vai sentir plenitude. Nunca você vai sentir plenitude se você não tiver esse alinhamento interno, a verdadeira liberdade interna. Nunca algo externo vai suprir isso. A gente vê isso todos os dias. As pessoas têm muita vinculação com a questão do dinheiro. A gente vê todos os dias pessoas milionárias, depressivas, cometendo suicídio, fazendo várias coisas nesse sentido, né? Tristes, pagando gente para casar. Então vejam, não é algo externo que vai te dar liberdade. Esquece isso. A sua liberdade é o alinhamento seu com você mesma, com você mesmo. Quanto mais alinhado que você estiver, mais livre você vai ser. E aqui a gente está buscando ser. E o nosso ser, né, o despertar nos fala isso. Vamos ser. Que o ser manifesta estados. Então, onde eu estou agora, a forma como eu estou agora, é tudo manifestação do meu ser. Então vamos olhar e trabalhar o nosso ser. E aí vem, né, o exercício aqui, que eu sempre gosto de deixar. O que vocês podem fazer de exercício para isso? Primeiro, precisamos entender. Você está com problemas de olhar para você mesma, para você mesmo? Se sim, vamos começar a investigar. Por que eu não quero olhar para mim mesma, para mim mesma? E aí a gente tem que trabalhar em cima desse ponto, né? Desse motivo. Bom, não tem problema de olhar para mim mesma. Então, vou olhar para mim. Olhando para mim. Quando, por quê, onde eu me perdi de mim mesma, de mim mesmo? Ou eu me perdi de mim mesma, de mim mesmo? O que faz sentido para mim? Quem sou eu? Quando essa pergunta eu faço em alguns exercícios, né, em sala de aula, em treinamento e tudo mais, e as pessoas têm muita dificuldade de responder. Quem sou eu? E eu já deixo claro assim, eu não quero que você fale dos papéis que você tem, eu não quero que você fale que eu sou formada em tal coisa, não, isso não é você, eu quero saber quem é você. Esses são os papéis, né, que você vai vivenciando ao longo da jornada. Bom dia, Luciana. Então, quando a gente entende isso, quem sou eu, né, onde eu me perdi, por que eu me perdi, como que eu me perdi, como é que foi tudo isso, aí eu começo a trabalhar essas questões, para que cada vez mais eu vá, então eu deixei de ser eu, quando nessa situação aqui aconteceu isso, que eu senti tal coisa, veio essa emoção. Lembra que eu já comentei? A gente não consegue mudar uma situação que aconteceu no passado, né? O professor Hélio Couto que traz isso muito claramente. A gente não consegue mudar a situação que aconteceu no passado. No passado, né? Passado considerando o nosso tempo aqui. Nossa percepção de tempo linear. Mas a gente consegue sim mudar a emoção que nós ativamos lá naquela situação. Então a gente consegue voltar na situação mentalmente e buscar sentir aquela situação, ativar uma emoção diferente. Diferente da que a gente sentiu naquele momento. E isso reverbera dentro da gente como se fosse uma outra situação, né? Como se as consequências fossem outras. É claro que isso é um trabalho, isso é um treino que a gente tem que fazer, né? Você tem que fazer. Não tem jeito, não vai cair do céu, você não vai ficar aí deitado, esparramado e a coisa vai se resolver por si só. Não vai, não é assim. A gente sabe que o processo é co-criação. A gente tem que fazer uma parte, né? Quando a gente fala de co, significa que parte é um, outra parte é outro, tá? Bom, gente, então, gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente possa fazer uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E agora eu estou segurando o celular que não vou conseguir fazer as duas mãos, mas namastê, a energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em vocês. Até mais.